E vamos falar um pouquinho hoje da derrota do João Fonseca em sua primeira partida na grama. Ele acabou perdendo para o italiano Flávio Cobolli e a gente vai avaliar os pontos positivos desse jogo do João Fonseca e também os pontos que nós entendemos que poderia ter sido diferente. O João Fonseca acabou perdendo o match point, teve algumas chances e acabou não acontecendo. A gente vai fazer uma análise então desse primeiro jogo, desse primeiro momento do João Fonseca na grama, avaliando então as perspectivas para o próximo torneio, que já é na semana que vem. Galera, vocês estão no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, que essa análise que a gente vai fazer aqui é uma análise do jogo, da partida que poderia ter sido diferente. Eu entendo muito bem que as derrotas são normais, que o João Fonseca está em desenvolvimento. Inclusive, nosso canal sempre falou aqui que a gente vai apoiar ele e torcer demais para ele em todos os momentos, inclusive nesses momentos de derrota. Essa é a visão que eu tenho do canal. Quem tem outra opinião também, tudo bem, pode comentar aqui. Mas a gente vai falar desses pontos que eu entendo que poderia ter sido diferente um pouquinho aqui, com muito zelo, muito cuidado, porque a gente sabe que o tênis é um esporte muito difícil. E o João Fonseca acabou até nos últimos torneios ali desabafando, falando isso, porque é um esporte de precisão, tem muito treino, exige demais, é muito mental. Então a gente entende tudo isso e a gente tem que colocar esses pingos nos is aqui antes de começar a nossa análise. Eu vou mostrar um pouco depois dos números para vocês, pessoal, mas eu quero falar num contexto geral da partida. Então a gente teve um primeiro set ontem, onde o João Fonseca ele tomou as ações contra o italiano Flávio Cobolli. Ele estava muito bem, tendo mais chances de quebras. E no fim ali do set ele conseguiu a quebra e confirmou então ali, fez 7-5, ganhando o primeiro set. E o Cobolli ele estava pouco agredindo o saque do João, não tendo tantas oportunidades, inclusive ele não teve oportunidades no primeiro set. E João Fonseca sacando demais, fazendo um jogo muito perfeito e conseguindo sair com a vitória no primeiro set. A gente tem que falar que o italiano ele vive o melhor momento dele, ele é o 24 do mundo. Porém, ele é um jogador mais de saibro. Esse jogo aqui equilibrava um pouco as coisas, na minha opinião, porque o João Fonseca é um jogador que o jogo dele é mais favorável, é melhor do que o do italiano para a grama. Mas é evidente que tem que ser jogado e a gente viu que o resultado foi diferente do que a gente imaginava, tinha de perspectiva aqui para o jogo. E no segundo set, o italiano ele conseguiu então entrar um pouco mais no jogo, ele conseguiu confirmar os seus games com mais facilidade e também ele conseguiu incomodar um pouquinho o jogo do João. Foi bem equilibrado esse jogo. E o João permaneceu bem, inclusive no seu saque, dando poucas oportunidades e salvando as oportunidades, fechando a porta nos momentos certos. Esse set então foi para o tie-break e o João acabou perdendo o tie-break por 7-3. Foi um tie-break que o João ele não conseguiu, teve alguns erros e o italiano também elevou o nível. Como o João elevou o nível no final do primeiro set, o italiano também elevou o nível, principalmente no tie-break do segundo set, e ficou com ele, fechando então, igualando essa partida em 1-1. No terceiro set, pessoal, o João Fonseca ele teve algumas oportunidades de fazer quebras e acabava que nesses momentos o italiano salvava, o João Fonseca não conseguia fazer a jogada que imaginava, e com isso o terceiro set também foi para o tie-break. O João permanecia com um bom saque, confirmando, fechando as portas no momento que ele foi exigido, então estava muito bem nesse ponto. E no tie-break, então, o João Fonseca ele acabou tendo um match point onde ele não conseguiu fechar o jogo. Nesse momento, então, o João ele teve um saque para fechar o jogo, estava com saque, então ele tinha tudo para conseguir fechar, principalmente na grama, onde o saque anda muito e ele não conseguiu impor o saque que ele vinha fazendo durante o jogo todo. Com isso, o italiano foi agressivo e salvou o match point. Depois o italiano teve match points, o João salvou, e teve um momento que estava 8-8, que nesse momento o João ele subiu para a rede para fazer o voleio e fazer 9-8, ou seja, se ele fecha aquele ponto, ele teria então o match point, e acabou que ele não conseguiu finalizar, ele acabou tropeçando e caiu na quadra, o que foi muito comum durante o jogo. O João Fonseca escorregou algumas vezes e caiu, então ele vai ter que ver essa questão, não sei se é o calçado, não sei se é a falta de prática no piso da grama, então ele está se adaptando a esse tipo de piso, então ele caiu no momento crucial, foi um azar, e com isso o italiano depois fechou o jogo, fazendo então 10-8 no terceiro set e fechando o jogo em 2-1 de virada. Então o que eu digo aqui, né? Esse foi o contexto geral da partida que eu queria trazer para vocês, estou trazendo hoje na quarta-feira, deveria ter trazido na terça, mas não tive tempo, então peço desculpas para vocês. Então vamos lá. O que eu vejo? A gente vai passar alguns números aqui depois. Eu vejo assim, o João Fonseca ele jogou muito bem essa partida. Tanto é que nos números que a gente vai passar, a gente vai ver que o João foi melhor nos números.
Porém, tênis se decide muitas vezes nos detalhes, nos pontos importantes. O que foi decidido nos pontos importantes hoje? Nos breakpoints, onde o italiano fechou as portas muitas vezes e o João talvez não fez as escolhas que poderia ter feito. E também nos tie-breaks, onde o italiano também conseguiu fazer o seu melhor jogo e o João Fonseca deu uma leve oscilada, vamos chamar assim, principalmente no match point, e acabou não conseguindo converter. E o que eu vejo de tudo isso? Um resultado normal, isso acontece. Ele, pessoal, tem 18 anos de idade, não quer dizer que ele vai ser uma máquina que vai ganhar tudo. É evidente que, como torcedor assistindo, eu torci muito para ele conseguir a vitória e acabou não acontecendo. Frustra, porque é torcida. Mas eu entendo isso e vou continuar apoiando ele, que ele vai uma hora, essas questões, esses detalhes, uma hora vai cair para ele. Nos últimos jogos contra esses grandes jogadores, contra o De Minaur, contra o Tommy Paul, onde ele teve algumas chances e não aproveitou, e agora mais uma vez, então sempre está caindo para o adversário também está levando o nível contra o João. Mas, nesse momento, não está acontecendo para o João, então, mais uma hora vai virar essa chavinha e vai cair esses detalhes para o João Fonseca. Principalmente com o amadurecimento dele, ele vivendo mais esses momentos, ele vai saber escolher. Teve algumas vezes, por exemplo, que ele fez a aproximação para subir para a rede ou para definir o ponto, que ele jogava muito na esquerda do adversário, o adversário já estava lá, em vez dele cruzar, por exemplo, ter a possibilidade de cruzar, o adversário dava a passada. Então são algumas escolhas. O que é normal, porque no momento do jogo é muito difícil você conseguir, você tem que decidir numa fração de segundos. Então, para mim, pessoal, sim, o João Fonseca, eu acho que o detalhe que fez ele perder essas partidas que eu citei, pelo menos algumas delas, foi a questão dos momentos de pontos decisivos, onde talvez uma escolha ali, ou um erro não forçado, talvez arriscar um pouquinho demais. Então, foi esses pontos que decidiram o jogo. Mas eu vejo como saldo muito positivo esse jogo, ele jogou muito bem. E eu vejo também que ele vai, com o tempo, melhorar na grama cada vez mais, vai parar de ter esses escorregões, vai evoluir, vai poder fazer mais a variação, porque ele tem variação, ele tem slice, acabou não usando tanto. Ele usou muito a sua esquerda batendo forte, ao invés de intercalar, né? Então um ponto que poderia ter sido diferente, não estou dizendo que é isso que deveria acontecer, mas seria uma possibilidade. Então eu vejo isso. Outro lado positivo, tirando os tie breaks, o João Fonseca ele conseguiu sacar muito bem, não foi quebrado, fechou a porta todas as vezes ali no que o adversário teve chance de breakpoint. Então isso também é um lado muito positivo. E outra coisa que eu vi, ele ficou mais nos pontos, fazendo mais devoluções. Teve alguns pontos que ele ganhou fazendo devoluções, indo de um lado para o outro, colocando uma bolinha a mais e o italiano errando. Então isso é importante, ele pegando esse tipo de ponto ele precisa ganhar também. E só falando de um outro game, né, quando estava 6-5 para o João no terceiro set, o adversário sacando, o João ele teve um game favorável para ele. Mas acabou que também as escolhas fizeram que o italiano conseguisse confirmar aquele game. Não quer dizer que o João ia ganhar, mas talvez outras escolhas poderiam ter deixado aquele game mais acessível para ele. Mas, igual eu falei, normal, a derrota, faz parte, é que dói muito por o João perder um match point, então a gente sabe que o João teve o jogo na mão, sacando para fechar, e sim, me parece que talvez o braço dele, principalmente no saque, ele segurou um pouco, a gente não sabe o que aconteceu, quis colocar, e o adversário foi e entrou pro golpe ali, e fez uma excelente devolução e salvou. Mas eu vejo como muito positivo a partida em si para o João, e vou torcer demais para o próximo torneio que ele vai jogar. E galera, antes de falar aqui dos dados do jogo do próximo torneio, queria pedir para você deixar um winner na inscrição do canal, se inscrever, deixar um like, comentar o que você achou do jogo. Não tem problema em discordar da minha opinião, pode falar aqui que a gente vai trocando uma ideia sempre com muita educação. Clica no botão de hypar para ajudar o nosso canal também, isso ajuda demais o nosso trabalho. Você também pode virar membro do nosso canal, clicando em Seja Membro, um valor bem simbólico, ajuda demais. Nossa chave Pix está aqui na tela também, na descrição, no primeiro comentário fixado. Você pode apoiar financeiramente o nosso trabalho e a gente reinveste tudo aqui no canal. E ativa o sininho que toda vez que lançar um vídeo você vai poder acessar o nosso conteúdo de imediato, ver as notícias do João, da Bia, dos grandes torneios, da Naná, da Vitória Barros e muito mais. Só passando alguns dados aqui, pessoal, o jogo teve 2 horas e 44 minutos. Então a partida foi 5-7, o João Fonseca ganhou o primeiro set, depois o italiano ganhou por 7-6, 7-3 no tie-break, e ele ganhou de 7-6, 10-8 no terceiro set. Alguns dados aqui para vocês, olha só aqui, o João ele teve 68% de acerto do primeiro saque, ganhando 78% dos pontos jogados com o primeiro saque.
O italiano teve 60% de acerto com 71% de pontos ganhos, ou seja, o percentual do João foi melhor. Segundo serviço, o João ganhou 58% quando jogou com o segundo serviço, o italiano 62%. Aqui o italiano um pouco melhor, o João não conseguiu agredir tanto o italiano nesse ponto. Breakpoints salvos, o João salvou 4 de 4, excelente. E aqui vem o ponto que a gente falou, né, que nos momentos decisivos o João, favorável a ele nesse caso, ele não consegue tanto converter. Então ele teve 9 chances e converteu apenas uma. Isso vem se repetindo nos últimos jogos. O João ganhou 29% dos pontos retornados com o primeiro serviço, o italiano ganhou 22% dos pontos retornados com o primeiro serviço. Então o João agrediu mais o primeiro saque do que o adversário. E no segundo serviço, o João fez 38% na devolução do segundo serviço e o adversário 42%. Então o adversário melhor na devolução de saque do segundo serviço. Então o João converteu só uma chance de break e o adversário nenhuma. O João errou 49 erros não forçados e o adversário 44. Então o João aqui bem parelho com o adversário, uma partida longa, é normal ter esse número de erros não forçados. E uma estatística aqui que mostra para vocês é que o João Fonseca ganhou 51% dos pontos jogados e o italiano 49%. O que mostra que nem sempre ganhar mais pontos dá a vitória. Então o jogo ele é decidido nos momentos cruciais, onde o italiano se sobressaiu nessa partida, infelizmente para nós brasileiros. E o próximo torneio do João, pessoal, é o torneio de Eastbourne, na Grã-Bretanha. Esse torneio aqui é um ATP 250, começa no dia 23 de junho, porém, ainda no momento que eu gravo, não está definido se o João Fonseca ele vai ser convidado ou ele vai jogar o qualificatório, então assim que sair a notícia a gente traz aqui para vocês, tá? Então vamos ver se o João consegue se recuperar nesse torneio aqui que ele vai jogar. E talvez seja importante até o João Fonseca dar um passo atrás, fazer um qualificatório, jogar contra tenistas não tão bem ranqueados, para pegar o ritmo, entrar no piso ali, conseguir uma vitória. Lembrando que ele não tem vitórias em grama ainda, em ATP, então a gente está torcendo demais para que isso ocorra e quem sabe não ocorra já nesse torneio agora. Pessoal, igual eu falei, então a gente está aqui para não criticar o João no sentido de depreciar, a gente está aqui sim para apoiar, a gente só está fazendo uma análise dos pontos que poderiam ter sido diferentes, que são possíveis de evolução, o João evolui muito rápido, e quem sabe ele consiga aprender muito com essa derrota e no próximo torneio, nos próximos torneios já demonstrar uma evolução, principalmente nesses momentos decisivos. A gente vai continuar torcendo e acompanhando o João Fonseca. Afinal, ele perdeu para o número 24 do mundo, ele não perdeu para o número 150, o número 200, então está dentro do esperado. E daqui 1 ano, 2 anos, escrevam no caderno de vocês, João Fonseca será um jogador muito grande, na minha opinião. Posso estar errado, mas acredito demais nisso, vocês acompanham o canal há mais tempo. Galera, muito obrigado por vocês terem assistido, um grande abraço, até a próxima, fui!